Você já parou para pensar que a maneira como você toma decisões influencia diretamente nos lucros do seu negócio? Eu quero falar um pouco com você sobre como você pode dobrar os lucros dos seus negócios decidindo melhor. Eu me lembro de um caso de uma vez que eu sentei com os donos de um negócio que tinham mais de uma filial na mesma cidade, e aí a gente conversando um pouco sobre o resultado de uma das filiais financeiro, de faturamento, né? Olhando só para as vendas e olhando para o que já tinha vendido, eles decidiram ali que seria a hora de fechar aquele negócio. Esse tipo de decisão é uma decisão que pode te render muito lucro ou muito prejuízo, principalmente se você toma ela assim de uma hora para outra. Além da maneira como você toma decisões, eu sei que muitas coisas podem contribuir para que você consiga dobrar os seus lucros, né? E eu sei também que a maneira como você toma decisões pode também influenciar e aumentar as chances de você ter mais tempo livre na sua agenda, né? Para fazer aquilo que você acha importante. Sei lá, talvez passar mais tempo com a família, talvez estudar mais, fazer aquele esporte que você gosta tanto de fazer, mas nos últimos anos aí não consegue um tempo na agenda para ele. Entendido que as decisões são importantes, eu quero falar com você sobre 3 principais tipos de decisões que podem moldar quem você é como empreendedor, como gestor, enfim, como dono de um negócio. Eu vou colocar aqui 3 tipos de gestores e empreendedores que é muito comum nós vermos nas empresas e talvez você se enquadre num desses tipos, certo? O primeiro tipo que eu quero comentar com você é o empreendedor faz tudo. Esse cara, ele tem um perfil e ele acredita que tudo na empresa deve ser feito por ele. Por quê? Porque na concepção dele, na cabeça dele, ele acredita que nenhuma pessoa consegue fazer o trabalho tão bem feito quanto ele. E isso às vezes é imperceptível, né, para quem está fazendo. Então talvez você seja esse empreendedor e você não perceba que você é um empreendedor faz tudo, né? Como que você pode identificar se você está sendo ele? Na maioria das vezes, esse tipo de empreendedor ele tem dificuldade de delegar a tarefa para outra pessoa porque ele realmente acredita que a pessoa não vai fazer como ele faria. E o que acontece? Ele acaba se sobrecarregando. E o que acontece? Por ele querer fazer tudo sempre, por ele entender que só ele faz do jeito correto, ele é um empreendedor que na maioria das vezes é sobrecarregado. Então é ele que faz as compras do negócio. Se a gente está falando de um restaurante ou de algum tipo de negócio que precisa transformar a matéria-prima em um produto final, é ele que faz essa transformação, né? É ele que faz, sei lá, o doce, o bolo, né? É ele que recebe, é ele que atende o cliente. Enfim, eu sei que às vezes, principalmente no início de um negócio, ou quando o negócio ele tem um modelo de ser um pequeno negócio, e às vezes o empreendedor trabalha sozinho, sim, ele precisa fazer isso. Mas eu tô falando nos casos em que o empreendedor malemar deixa a equipe trabalhar. Né? A equipe dele não consegue desenvolver sozinha. É uma equipe que na maioria das vezes é como se fosse um time infantil. Né? Ele precisa estar ali em cima, fazendo tudo, controlando tudo, porque senão a equipe faz errado pelo simples fato dele não conseguir soltar o trabalho para o time dele fazer. Então esse é o primeiro tipo de empreendedor. Eu não sei se você se enquadrou aí ou lembrou de algum gestor seu, né, ou algum amigo que você conhece que é essa pessoa, que ela está muito focada em fazer tudo na empresa. Então geralmente nessa empresa o que geralmente acontece é que ele toma a frente dos funcionários e os funcionários não conseguem crescer, né, alcançar uma maturidade. Esse tipo de empreendedor, ele gosta de estar ali revisando, olhando em cima tudo que os funcionários estão fazendo para ver se está fazendo do jeito correto, né? Isso não seria algo ruim se esse tipo de empreendedor não sufocasse a equipe dele com esse microgerenciamento. E ele traz uma carga, um estresse para a equipe que não precisava ter, né? Então, esse microgerenciar desse tipo de gestor, desse tipo de empreendedor, ele também trava a equipe, né?
Então, se você reparar no primeiro tipo, que é o tipo de empreendedor, o faz tudo, ele está muito preocupado com a minuciosidade do negócio, as coisinhas pequenas, as tarefas do dia a dia. O tipo de gestor que eu falei agora, que é o gerentão, ele está muito preocupado com se as pessoas estão fazendo do jeito que ele ordenou que fizesse a coisa, né? E ele está muito preocupado com o processo. Como eu disse, isso não é de todo ruim, mas o excesso disso faz com que haja na equipe um peso que não precisa haver. E um outro tipo de gestor que nós identificamos no mercado aí é o gestor sonhador. O que acontece com esse gestor? Ele está sempre com um projeto novo, ele está sempre com uma ideia nova para um negócio, mas ele tem muita dificuldade de executar essas ideias e ele não tira nada do papel. Então, sabe aquele empreendedor que sempre está pensando em algo novo, tanto para a empresa dele quanto um negócio novo? Ele sempre está focado em coisas diferentes. Aliás, ele nunca está focado em nada, né? Ele sempre está olhando para coisa diferente e ele sempre é aquele que, quando você conversa, bate um papo com esse empreendedor, ele sempre está falando de um negócio novo que quer criar, de uma coisa nova que a sua empresa vai fazer, e dificilmente você vê ele executando. Por que eu fiz um panorama desses 3 tipos de gestores? Porque esses 3 tipos de gestores, eles estão conectados com 3 tipos principais de decisões que você, como empreendedor, gestor, pode tomar no dia a dia e que sim, tem um impacto muito grande no seu negócio. Se você reparar, como eu disse, o primeiro está focado na operação, nas tarefas do dia a dia. O segundo, ele está focado em gerenciar o que as pessoas estão fazendo, como as pessoas estão fazendo. E o terceiro, ele está muito focado em olhar para o grande da empresa, né? Em olhar para o macro da empresa. Então, esses 3 tipos de gestores mostram 3 tipos de principais decisões. O que eu fiz trazendo esse exemplo foi o quê? Foi superlativar as coisas ruins de você ser um dos 3 tipos de gestores. Então, como eu vim falar aqui de como você pode dobrar os seus lucros dominando aí 3 tipos de decisões, eu quero trazer o conceito disso. Por que eu falo isso, né? Então como que os tipos de decisão ela pode influenciar no seu lucro? Às vezes você ainda não está vendo como isso pode transformar os lucros da sua empresa. Antes de eu explicar isso para você, eu vou trazer de maneira resumida quais são esses 3 tipos de decisões que você pode ter, certo? Então, se você tiver caneta e papel e quiser anotar, eu sugiro que você faça isso para você estudar com mais profundidade e aí no dia a dia você lembrar e falar, opa, esse tipo de decisão é essa que eu tomei, esse tipo é aquela. Beleza? Então nós vamos começar com o primeiro tipo, que é o tipo de decisão estratégica. Esse tipo de decisão, ele geralmente impacta no futuro do negócio. E essa decisão estratégica, ela está olhando para o macro da empresa, né? Às vezes, ele nem sabe muito passo a passo de como desenvolver essa decisão, mas ele sabe que precisa tomar. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Vamos supor que a sua empresa está crescendo e aí você não está conseguindo entregar o mesmo serviço para os seus clientes com a qualidade que você entregava antes. Então, qual é uma decisão estratégica que nesse caso ajuda você a voltar a ter aquela qualidade de entrega de serviço que você tinha? Essa decisão pode ser contratar um funcionário. Então percebe que uma decisão estratégica, ela olha para o todo da empresa, um gestor que é estratégico olha para o todo da empresa e ele começa a dar uma direção para o que precisa fazer. Percebe que eu falei, olha, contratar um funcionário. Eu não falei que tipo de funcionário, eu não falei para quê, eu só percebi que nós precisamos contratar mais pessoas. Então, esse tipo de decisão, esse exemplo, ele fala de uma decisão estratégica. Eu quero fazer um adendo aqui, que eu estou usando esse exemplo. Algumas pessoas podem falar, Cláudio, mas esse exemplo é muito simples, é muito simplório e às vezes decisão estratégica não está relacionada a isso. Sim, é um exemplo simples, mas o fato é que você entenda quais são esses 3 tipos de decisões
que vão mudar o seu negócio, que pode ser que tragam mais lucro para o seu negócio se você aprender a decidir. Então, estou usando esse exemplo por isso, tá? Então tá bom. O tipo de decisão estratégica. O segundo tipo de decisão que você pode ter que tomar no seu dia a dia como empreendedor são as decisões que nós chamamos de decisões táticas. O que são elas? São decisões que apoiam as estratégicas. Então vou continuar no mesmo exemplo. Vamos supor que estrategicamente você percebeu que precisa de um novo funcionário. E depois de analisar tudo, você tomou essa decisão. O que a decisão tática vai fazer? Ela vai fazer com que você pense qual que é o tipo de funcionário, quantas horas esse funcionário precisa trabalhar, aonde ele vai trabalhar, qual que é o perfil de funcionário que você precisa. É uma pessoa mais comunicativa, é uma pessoa mais introvertida, só que presta mais atenção naquilo que está fazendo, é uma pessoa mais minuciosa, enfim, não importa. O que importa é que uma decisão tática, ela apoia a decisão estratégica e ela vai como se fosse quebrar essa decisão em algumas partes. Depois do tipo de decisão tática, entendido como que funciona essa decisão, nós temos o tipo de decisão operacional. Elas apoiam as decisões táticas. Percebe, né? A estratégica tem o apoio da tática e a tática tem o apoio da operacional. O que é a operacional? É realmente quando fazer a entrevista, quando contratar, como que vai, quem que vai treinar, sabe? Operação mesmo. Então eu não sei se você está fazendo uma conexão com o que eu falei dos 3 tipos de gestores, e como eu disse lá no começo, é um superlativado. Por que é superlativado? Porque eu quis que você entendesse como que você tomar essas decisões moldam você para um tipo de gestor. Dito isso, eu vou responder como que esses tipos de decisões podem impactar no nosso negócio e eu vou responder isso com um exemplo. Antes, eu quero te falar que mais ou menos a gente toma 35 mil decisões por dia. E tomar uma decisão de maneira operacional que pede uma avaliação mais estratégica pode levar a sua empresa a ter menos lucro, a perder dinheiro, talvez até a falência. E como eu disse que ia te dar um exemplo, o exemplo é aquele que eu falei no começo do vídeo, que eu participei de uma conversa, né, estratégica de uma empresa, que na verdade foi assim, nós sentamos numa das mesas da empresa e o gestor, né, nós olhamos para o faturamento dessa empresa, viu-se que estava caindo e falou assim, não, a gente precisa fechar essa unidade antes que ela nos dê prejuízo. Se você olhar para uma decisão dessa sem uma análise mais criteriosa, você vai concordar, olha, realmente a empresa vendia, um exemplo, tá, 100 mil reais e agora está vendendo 50, logo nós vamos estar pagando para essa empresa funcionar, para essa unidade funcionar. Então você toma essa decisão sem uma análise mais profunda. O que eu quero dizer com análise mais profunda? Por que essa empresa está vendendo menos? O que aconteceu? É só a crise econômica? Ou é algum tipo de atendimento que mudou? Pode ser, por exemplo, a qualidade dos produtos daquele lugar que não está legal? Ou abriu um novo concorrente que está tirando o seu público? Ou você vendia um tipo de produto e agora não está vendendo mais e esse produto representava uma grande parcela nas suas vendas? Ou o cenário, o mercado está mudando, as pessoas estão pedindo muito dos seus produtos por entrega, por delivery, e você não atende esse tipo de demanda e aí esses clientes migram para um concorrente seu. Enfim, percebe que uma decisão estratégica dessa, de fechar ou não uma unidade, ela deve ser mais minuciosamente avaliada? Percebido isso, eu quero dizer que uma decisão estratégica, por exemplo, ela deve ser baseada em uma análise profunda dos seus números, dos dados que você tem, enfim, de tudo que pode ser palpável para poder se tomar essa decisão. Não é uma decisão que é, por exemplo, uma decisão operacional de eu fui num fornecedor comprar detergente, por exemplo, que acabou, e aí lá no fornecedor não tem a marca que a gente costuma usar. Eu vou trazer uma outra, porque o detergente eu compro na marca A ou a marca B, não tem impacto sobre o meu negócio. Então entende que
são decisões que precisam mais de uma análise, essas decisões estratégicas. E o erro do empreendedor é tomar uma decisão estratégica como se ela fosse uma operacional. Isso é um erro que não pode acontecer, porque se acontecer, os danos causados, os efeitos colaterais são muito grandes. Então você como empreendedor, você como gestor precisa estar atento para que tipo de decisão você está tomando. Por quê? Veja, uma decisão estratégica, ela leva o barco, vou chamar a sua empresa de barco, tá? Ela leva a sua empresa para um lugar que talvez não seja o lugar que você quer ou que realmente está na estratégia do seu negócio. E uma decisão operacional, se ela é muito demorada, delongada para ser tomada, ela tira o foco seu do negócio e cria problemas que não precisam ser criados. De uma maneira resumida, aprender a tomar decisões de maneira racionais e razoáveis, ela é vital para qualquer tipo de negócio e para qualquer tipo de empreendedor e gestor, certo? Então tá, como que você pode tomar melhor esses 3 tipos de decisões? Para uma decisão estratégica, o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma análise profunda do que você está decidindo. Olhar para os dados disso, olhar para os números que você tem. E que é uma dica, não tome uma decisão estratégica no mesmo dia, a não ser que você tenha realmente um prazo muito curto para tomar, que você precisa tomar agora. E mesmo assim, tenta postergar esse prazo, porque quando a gente pensa numa coisa, dorme e depois volta a olhar aquilo, o olhar que nós temos sobre essa coisa, ele muda, certo? Esses tipos de decisões são mais ou menos como se você estivesse dirigindo um cruzeiro. Pensa, se você toma a decisão de parar um cruzeiro, você não consegue parar um cruzeiro de uma hora para outra. E se você precisa sair também de um cruzeiro, ele não tem a mesma velocidade do que, por exemplo, uma bicicleta, a hora que você sai. As decisões estratégicas, vou voltar. As decisões estratégicas, elas mudam a direção que você que a sua empresa está tomando, né? Então, por exemplo, é difícil você mudar, não é que é difícil. Eu vou corrigir. É mais complicado você virar um cruzeiro do que você virar uma bicicleta, certo? Então, essa é a questão da decisão estratégica que você precisa analisar antes de tomar. As decisões táticas. As decisões táticas, para você tomar ela, é importante que você baseie também em dados, só que em dados atuais, do momento, né? Então, por exemplo, existe um projeto grande para a sua empresa. A sua equipe ou você está no cronograma desse projeto? Se não tiver, o que é que você precisa fazer para entrar? Então, é como se você estivesse dirigindo um carro, certo? Lembra, primeiro é um cruzeiro, segundo é um carro. Você consegue fazer manobras mais rápidas, mas você não tem, por exemplo, a mobilidade que uma moto tem. Então as decisões estratégicas, aliás, as decisões táticas, elas são baseadas na estratégia global, vamos falar assim, que você decidiu para a sua empresa. Isso faz sentido para você? E finalizando, eu quero falar das decisões operacionais. Esse tipo de decisão, ele é baseado principalmente em manter a operação da empresa funcionando e com qualidade. Então, na verdade, são decisões que são mais simples de serem tomadas e elas possuem pouco impacto no macro, no grande, né? Mas se elas não forem tomadas, elas podem causar um problema grande. Então, é como se realmente você estivesse dirigindo uma moto. É fácil você sair quando está com uma moto, mas é fácil você parar também. O que você não pode é dirigir, é pilotar essa moto de qualquer jeito, indo numa velocidade maior que a permitida, porque se você sofre um acidente com uma moto, na maioria das vezes esse acidente é fatal. Fazendo uma conexão com os 3 tipos de gestores, eu quero dizer que assim, os 3 tipos de decisões são essenciais para você dar continuidade e gerir o seu negócio. E mais importante do que identificar esses 3 tipos de decisões é tomá-las de maneira correta, olhando para se é uma decisão estratégica. Toma estrategicamente mesmo essa decisão. Se for uma tática,
olha para a operação do seu negócio, vê o que pode ser mudado, olha para o processo do seu negócio. E se for uma operacional, não perde muito tempo com isso, mas não seja displicente com esse tipo de decisão, porque uma operacional pode resultar em um problema tático, que pode resultar em um problema estratégico, que pode resultar em menos lucro para você e prejuízo também. Então eu espero que esse tipo de conteúdo possa fazer sentido para você e que a partir de agora você tome decisões de maneira diferente para você conseguir realmente dobrar o lucro dos seus negócios e tome decisões razoáveis aí com o seu tempo também, para que você tenha mais tempo para fazer aquilo que é importante para você, para sua família, para sua vida, enfim. Eu vejo você no próximo vídeo e se você tiver dúvidas ou sugestões sobre esse ou outros temas que você já ouviu falar aqui, deixe no comentário aqui embaixo ou em algum lugar dessa tela. Eu te vejo no próximo. Até mais!